Boa noite, mulheres incríveis. Estão me ouvindo bem? Que bom, estou vendo gestos de sim. Gente, nós fizemos assim com o microfone mutado, como eu mandei lá no grupo, para a gente se organizar melhor, para que todas vocês aproveitem bem, evitemos aqueles problemas de microfone aberto que ficam interferindo no som, e para a gente também priorizar as informações que vão ser divididas aqui. Nosso chat está 100% do tempo aberto para vocês mandarem dúvidas, compartilharem experiências e a gente dividir aqui com todo mundo, tá bom? Então, eu quero dar as boas-vindas a vocês. Eu estou muito feliz com a quantidade de mulheres que estão se priorizando. Vocês estão de parabéns, porque reservar um tempo para se informar, para dividir e para se conectar com outras pessoas é fundamental nos dias de hoje, onde a gente está cada vez mais isolado e cada um no seu quadradinho. Então, muito obrigada por esse privilégio de ter vocês aqui com a gente. E a Bem Te Quero surgiu para isso, para unir as pessoas e ser uma verdadeira curadoria de informações, eliminando fake news, dividindo as informações que realmente importam e conectam e apresentando para as pessoas, para o mundo, especialistas que passam por essa curadoria também, que são profissionais éticos, com boas formações, que e são de diversas áreas da saúde. Hoje, a gente vai ter um evento que teremos conosco 3 especialistas de diferentes áreas. Amanhã, também outras especialistas, que eu vou conversar um pouquinho com vocês, mas eu quero dar, assim, a abertura para falar por que a gente escolheu o tema menopausa. É um tema que é tabu ainda, por mais que nos dias atuais a gente tem informações que estão chegando, por muitos anos, quem estudava a sexualidade feminina, a gerência dos hormônios femininos, eram homens, né? Por muitas décadas foi assim. Então, isso vem mudando em várias áreas da saúde, da psicologia, da sociologia. Então, ter essa diversidade, né, de gênero aí, aprendendo, estudando sobre isso, faz com que a gente receba informações importantes de quem realmente vivencia na pele. A menopausa, então, foi encarada por muitos anos como fim de linha, fim de carreira, e hoje em dia a gente sabe que é um portal que todas nós vamos passar. Você pode escolher se você vai ser mãe ou não, se você vai casar ou não, se você vai ter filhos ou não, se você vai se relacionar com outras pessoas ou vai ficar mais quietinha, mas passar por essa fase a gente não vai escolher, ela vai acontecer. Então, que tal a gente entender isso, como é esse processo, como passar por ele da melhor forma, e se eu já estou nesse processo, o que eu posso fazer para ter mais saúde? Porque essa é uma fase da vida que a gente não vai sair. Então, que ela seja a melhor possível, com mais saúde, com mais vitalidade, energia, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal, para começar, a nossa primeira palestrante, na verdade, eu não vou falar palestrante, porque eu acho que é muito pesado. Aqui é troca de especialistas e mulheres, né? Então, mulheres, vírgula, temos um homem aqui com a gente, eu fiquei muito feliz, né? Se o Leandro quiser dar um oizinho aqui no chat também, porque eu acho que é super interessante quando um homem quer aprender mais também para ou para informação, né? Ou para também poder se relacionar melhor, entender melhor, né? Como que é a parceria dele, ou se é com a mãe, com alguma mulher que representa ali um pedaço, uma fatia importante da vida dele. Então, parabéns para ele, parabéns para todas vocês por estarem aqui se priorizando. Então, eu vou chamar agora, nesse primeiro bloco, a doutora Helena Palocci, que é médica geriatra. Eu vou deixar ela se apresentar, porque eu acho que assim fica mais intimista, né? Ouvir dela aqui, né? Vou tirar o mutado aqui. Boa Ellen, bem-vinda! noite. Boa noite a todas e todos, né? Pode falar assim. Nossa, que felicidade, né? Ter esse momento, poder compartilhar. Acho que isso online também dá muita acessibilidade para todo mundo sentar no seu sofá, na sua casa, ter o seu momentinho ali para si. E que importante a gente estar falando disso hoje, né?
Bom, para me apresentar um pouquinho, eu sou médica geriatra, né? Muitas podem estar estranhando o que uma geriatra está fazendo numa roda de menopausa, né? Mas acho que ao longo da nossa conversa a gente vai desmistificar um pouquinho isso, porque a menopausa ela vem como um marco mesmo, e um marco de reflexão, né? Um marco de uma nova fase. Acho que muito do papel do geriatra como um olhar integral da saúde da mulher, de todo mundo que está envolvido na vida dessa pessoa, para isso que a gente trabalha, né? Esse é o fundamento da geriatria, pensando aí numa longevidade, e para a gente ter uma boa longevidade, a gente começa agora, né? Exato. Então, acho que a gente vai conversar bastante aí hoje sobre isso. Vamos. Então, como você é essa que vai iniciar, né? Abrir aqui a nossa roda, eu queria que você falasse um pouquinho assim, começando do começo, né? O que significa na medicina, o que significa na fisiologia esse nome menopausa? Acho que precisa dessa clareza para a gente entender as mudanças que virão, né? E como a gente pode cuidar de cada uma delas para passar por isso de uma forma saudável. Antes de eu falar em termos médicos o que é menopausa, eu queria pedir para cada uma, ou cada um que está aqui hoje, fechar o olho por um segundo e pensar nessa palavra. O que vem na cabeça de vocês quando a gente pensa menopausa? Pode ser uma palavra, pode ser um sentimento, uma emoção, uma experiência. E eu queria que vocês mandassem uma palavra no chat. O que vem aí na cabeça de vocês? Olha aqui, a Adriana já mandou liberdade, desafio, um novo ciclo, medo. Medo eu ouço bastante. Receio, transformação, mitos, mudança. Mais um desafio. Pausa. Lembro da minha mãe usando hormônio e passando mal. Olha só. Autoconhecimento, liberdade. Olha quanta coisa, né? Metamorfose. Metamorfose. Que significado? Desinstalar. Desespero. Envelhecer. E eu acho que isso é importante, esse envelhecer também no nosso mundo atual, velho, envelhecimento, também se liga com aquela faceta da menopausa de fim de linha, agora é só ficar quietinha, que isso não é verdade, né, gente? Então, os novos 60 são os novos 60, os novos 80 são os novos 80. A gente está vivendo uma era de que tudo contribui para a gente viver mais, mas viver melhor é diferente. Então, que a gente saiba aproveitar as oportunidades e as informações para viver os anos de vida que a gente ganhou com mais autonomia, independência e saúde, né, Ellen? Exatamente. Eu quis trazer isso para mostrar como a menopausa é cheia de diversidade, né? Como ainda é um tema extremamente silencioso, porque acho que hoje, ainda bem que a gente vem trazendo isso mais à tona, discutindo mais sobre isso, mas ainda carregado de muitos tabus, né? A gente tem, assim, em termos médicos, a definição de menopausa quando a mulher passou 1 ano do seu último ciclo menstrual. Ou seja, se a mulher hoje teve a sua última menstruação da vida, depois de 1 ano que isso aconteceu, a gente declara que oficialmente ela entrou na menopausa. Só que isso a gente sabe que é carregado com uma série de coisas. Isso é carregado por uma queda de estrogênio muito abrupta, né? Não só uma queda, mas uma oscilação desses níveis hormonais femininos. E isso gera muitos sintomas na mulher. Então, o que a gente vê que as mulheres trazem, eu acho que muitos podem confirmar isso para a gente hoje, eu ainda não passei por isso,
mas inevitavelmente todas ou passarão, ou estão passando, ou vão passar por isso, e acho que por isso é importante a gente debater e trazer essas informações. Mas o que muitas mulheres trazem de sintomas é cansaço, fraqueza, parece que dorme, não descansa, se é que consegue dormir, né? Porque tem muita insônia, tem alterações de sono, aquele despertar às 3 da madrugada, com calorões, tem hora que liga o ar-condicionado no 18, quer tirar a roupa inteira porque está suando, de repente está com muito frio. Além de tudo isso, uma perda de massa muscular, né? Uma troca, um aumento de ganho de gordura, então a mulher vem ganhando peso, fica mais irritada, fica com mais dificuldade de concentração. Isso muitas vezes vem como uma alteração de memória, muitas vezes, né? A mulher sente que está ficando esquecida. Vem com uma pele ressecada, um ressecamento vaginal também, contribuindo, interferindo muito na libido dessa mulher. Então, olha o tanto de sintomas que a gente tem envolvendo a menopausa. Ela pode ser muitas coisas além da definição de uma pausa menstrual. Mas olha o quanto tudo isso pode impactar na vida da mulher, né, Ju? Acho que seu microfone está fechado, Ju. Ah, agora sim. O chat está pegando fogo já. O chat está pegando fogo, estou vendo aqui. A Muitas gente vai reservar. né? Isso, a gente vai reservar para o finalzinho ali, para os finalmente da fala da Helena. É total isso. Então, diferente dos homens que vão tendo uma queda lenta e progressiva da sua testosterona, às vezes com 80 anos tem a testo lá nas alturas, a gente não vai ter essa queda com todos esses sintomas que podem vir acompanhados, também não. Algumas mulheres não vão sentir isso e outras vão sentir tudo. Uma coisa muito estranha até, mas eu gosto de fazer a comparação, que a queda hormonal na mulher, enquanto no homem a andropausa vem de escada, ou seja, aos pouquinhos, a queda hormonal na mulher ela vem de elevador. Exato. Ela é muito mais intensa, né? Exatamente. E pensando nisso, nessa parte que você falou do sono, da fadiga, do cansaço e também da perda dessa massa, tudo isso é inevitável ou tem algo que a gente pode fazer aí nesse cenário para melhorar, mitigar, né? Reduzir alguns desses sintomas? Acho que isso é uma excelente pergunta. A boa notícia é que a gente tem muita coisa para trabalhar e fazer, né? A gente não pode naturalizar esses sintomas. Acho que, primeiro, a gente entender que momento que está essa mulher. Qual é a fase de vida que ela está vivendo? Essa mulher, muitas vezes, está em plena fase ativa de trabalho, trabalhando a mil. Ela tem, muitas vezes, filhos ou que estão saindo de casa, ou hoje, cada vez mais, as pessoas tendo filhos mais velhos, criando filhos adolescentes. Ao mesmo tempo, ela está se vendo cuidar dos pais que estão envelhecendo. Olha o tanto de coisa que essa mulher já está passando nesse período de vida. É o que a gente chama aí da geração sanduíche. É uma mulher que está olhando para todos. Mas será que ela está olhando para si? Será que ela está pausando para pensar nesses sintomas que ela está tendo da menopausa? Será que ela está olhando e falando, nossa, o que eu posso fazer por mim? E sabendo dessa fadiga, dessa perda de massa muscular e de todos esses sintomas, como eu disse para vocês, a boa notícia é que a gente tem o que fazer. Para isso, a gente precisa se planejar. Acho que a chave dessa fase é planejamento. Então, se a gente sabe que a gente tem uma perda de massa muscular, o que a gente pode fazer para interferir nisso, para não perder tanta massa muscular? Exercício físico, né? Extremamente importante. Mas qual exercício físico? Primeiro que o melhor exercício físico é aquele que você gosta. Não adianta a gente falar que tem que fazer tal exercício se você odeia aquele exercício. Então, não tem muito segredo. Mas pensando em massa muscular mesmo,
o melhor exercício é o exercício resistido, a boa e velha musculação. É ela que vai garantir o nosso cofrinho lá no futuro. A gente precisa encher o nosso cofrinho de reserva muscular. Além disso, né, como a gente sabe que a gente tem uma perda de massa óssea também, exercícios de leve a moderado, com coisas de impacto, de leve a moderada intensidade. Seja uma corrida, seja uma dança. Olha o poder da dança para quem gosta de dançar. Além de socializar, de conviver em grupo, olha o tanto que você está cuidando da sua saúde óssea e muscular. Então, atividade física, ponto fundamental. Segundo passo, avaliação e segmento médico. A gente precisa entender onde que a gente está acertando e aonde que a gente está falhando. Isso vem mudança de hábitos, hábitos de atividade física, hábitos alimentares também, que são extremamente importantes. A gente ainda vai falar sobre esse tema mais tarde, mas tem vários alimentos que a gente sabe que melhoram esses sintomas dos fogachos, melhora o sono, melhora a irritabilidade. Então, uma avaliação da parte alimentar também é super importante, né? E avaliação da parte de saúde mental. Às vezes a gente deixa isso lá para trás, né? Tudo é mais importante do que a nossa saúde mental. Mas olha tudo isso que está acontecendo, quanto isso impacta nessa saúde mental da mulher, nos seus relacionamentos, no seu autocuidado, na sua visão de si, né? Então, acho que tem vários pontinhos aí para a gente conversar ao longo dessa noite. Super. E eu adorei. A Mônica adora dançar, então pode descobrir aí alguma coisa legal. Outras, tem vários esportes que a gente não explora e que podem ser muito, né, na praça de frente para sua casa, para o seu prédio, ou um clube onde grupos de corrida, que hoje está super em alta, né? Então eu acho que dá para a gente explorar muito esportes, além daquela velha e boa academia que, de fato, cultivar seu banco de músculo é o passaporte para viver mais e melhor. Então, hoje em dia, nós, profissionais da saúde, a gente fala em poupança de músculo, um banco de músculo. Deposita lá sua moedinha, como a doutora Helena falou. Um assunto que eu acho que... e também compartilharam com a gente que um médico falou foi para a Verônica, que não trata, a Roseli, o médico ginecologista, falou que não trata de menopausa. Eu acho que, às vezes, até uma forma de nós, médicos, também olharmos a nossa forma de comunicar, né? Porque cuidar de uma mulher na menopausa é cuidar da saúde dela, é continuar cuidando do bem-estar e da saúde dela. Não significa que você vai indicar uma reposição hormonal, que vai ser o último tema do nosso evento amanhã, para quem e quando. Eu sei que esse tema é super quente, a gente vai falar sobre ele amanhã, mas cuidar de alguém na menopausa não significa reposição hormonal, significa cuidar da sua saúde. Então, um puxão de orelha para nós médicos aqui. Helena, eu quero falar sobre um tema que assusta muita gente, mas que a maioria não sabe como se preocupar e que exame que precisa fazer e quando precisa conversar com o seu médico sobre a densidade mineral óssea, nossos ossos, a osteoporose, a osteopenia, não está no radar de muita gente. Como que é a sua prática? O que você avalia? Como que você... o que você pode sinalizar aqui para as pessoas começarem a prestar atenção nisso? Acho que isso é um ponto-chave da menopausa, que a gente, sabendo que há uma queda de estrogênio, principalmente, e o estrogênio é responsável por manutenção da nossa massa óssea. Com a queda do estrogênio na menopausa, a gente tende a perder massa óssea mais aceleradamente. Isso aumenta o nosso risco de osteoporose. Osteoporose nada mais é do que a porosidade óssea, né? É o enfraquecimento dos nossos ossos. E o que a gente faz com isso? Meu Deus! O que eu faço para não fraturar, para não quebrar lá na frente com uma queda de baixo impacto? Prevenção. Exames de prevenção. A gente tem a boa e velha densitometria óssea, que está indicada como um exame de rastreamento para mulheres, principalmente a partir dos 65 anos.
Então, se você, maior do que 65 anos, ainda não fez sua densitometria óssea, não perca tempo, não espere uma fratura, faça. E infelizmente, muitos profissionais esquecem dessa rotina. Além de que mulheres antes dessa idade, com alguns fatores de risco, também têm indicação de fazer densitometria óssea. Então, não é só para as mulheres 65 mais, mas a partir dos 50 anos, para alguns grupos específicos que têm maior risco, então pacientes que têm alguma doença reumatológica, pacientes que usam corticoide, que usam alguma medicação que diminui essa reserva óssea, essas pessoas têm indicação de fazer densitometria óssea. E por isso a avaliação, principalmente a avaliação geriátrica, que isso já é uma rotina nossa, é importante ser feita para ver se você, personalizado, individualizado, tem indicação de fazer esse exame antes da hora do rastreamento, né? Eu acho que realmente se prevenir é a palavra-chave. Perfeito, Helena. A gente chegou aqui pertinho do limite do tempo. Vamos ver no chat? O nosso time maravilhoso está aqui, Gabi e Bianca, Gabriela e Bianca, eu falo Gabi e Bi, né? Estão aqui, não vão me deixar falhar aqui nas perguntas para a doutora Helena. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Uma pergunta muito interessante. Quem usa Mirena? Como que vai descobrir que está na menopausa se não está menstruando? Essa é um desafio, pergunta super boa, porque hoje em dia, cada vez mais as mulheres têm usado Mirena e muitas mulheres entram em amenorreia, né? Não fica menstruando pelo uso de métodos contraceptivos. Mas a gente tem oscilações da parte hormonal. Então, com a falência ovariana, a gente inevitavelmente vai ter alguns sintomas. Pode ser que para essas mulheres demore mais para perceber esses sintomas. Até tem mulheres que não vão ter sintomas, não pelo uso hormonal, mas porque não vão ter mesmo, e essas mulheres são um pouco sortudas, mas às vezes atrasa a percepção dos sintomas, não que evita, né? Certo. E aí a importância de você se conhecer, né? De você ouvir as informações, o que você pode sentir, para na hora que isso acontecer com vocês falar, eu acho que eu estou entrando nessa fase. Exatamente. Aí seu médico pode investigar através de, né, dosagens hormonais, particularizar ali a sua situação. Temos aqui um oposto do que a gente falou, alguém que a libido aumentou. E nossa próxima especialista aqui no bate-papo vai poder comentar mais profundamente sobre isso. A grande parte das mulheres falam que muda a libido, tem uma modificação que reduz geralmente, mas temos aqui alguém que aumentou a libido e o parceiro não está ali, não está sabendo como agir com isso. O que você poderia dar de uma orientação, doutora Helena? Eu acho que a Dani, ou você queria te ouvir também? A Dani vai responder essa também. A Dani acho que vai trazer isso com muita maestria, mas o que a gente pode falar é converse com o seu parceiro, né? Acho que a comunicação com o seu parceiro ou com sua parceira, a comunicação é um processo fundamental. E tá tudo bem se você aumentou a sua libido, se você reduziu a sua libido, desde que você esteja bem com aquilo, né? Não tem problema nenhum, desde que você esteja bem, com qualidade de vida, equilibrada, vivendo a sua melhor fase, né? Ou vivendo essa fase. Não tem um problema nisso, né? Gente, que linda essa mensagem da Betânia. E a Betânia tá aqui bem de frente para mim, tô vendo ela de blusa amarela, linda. Parte da minha vida passei falando sobre a necessidade de falarmos da menopausa. Hoje, esse momento para mim é celebração. Que presente ler isso. Fico muito feliz. E juntando com algumas outras mensagens que eu tô vendo aqui, pessoas que sentiram que ou estavam loucas ou acharam que outra pessoa estava louca pelos sintomas. E você, sem informação, você não sabe como agir. Realmente, você pode achar que você está doente, né? E que não que é uma fase da vida que todo mundo vai passar, mas que você está doente. E a gente poder falar sobre isso é uma forma de se preparar,
né? Se a gente vai entrar num quarto escuro, não sabe nem por onde pisar, dá muito mais medo, né? Vai ser uma fase desconhecida que a gente vai desbravar conforme a gente for passando por ela. Mas saber o que pode acontecer, o que não pode, nos ajuda também, né? E eu fico tão feliz lendo isso. Eu só queria trazer uma coisa que eu achei, assim, até esquisito, me soou estranho. Eu fui fazer uma enquete com as mulheres da minha família, para Ah, entender a minha mãe, eu estou vivendo isso diariamente com ela, né? Eu vejo os sintomas aí todos os dias. Mas eu fui perguntar para minha avó, que tem 92 anos, falei, vó, que momento que você entrou na menopausa? O que você sentiu naquela época? Ela olhou para mim, ah, nem sei. Falei, como não sabe? Não lembro disso, não. Na minha época a gente nem conversava sobre isso. Falei, nossa, que momento solitário, né? Mas não conversava por quê, vó? Ela falou, porque a gente não tinha espaço. Eu me senti muito sozinha ao longo de mais de 10 anos, porque não era normal na minha época conversar sobre isso. Então, olha que felicidade a gente celebrar isso hoje, poder falar sobre muito. isso muito abertamente e dar espaço, né, para que a gente troque informação. Porque é isso, é uma fase, e como uma fase, quanto mais informação e quanto mais potência a gente traz para essas mulheres, melhor vai ser vivido. E acho que o objetivo e a essência nossa desse encontro é viver bem, é viver com mais longevidade. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui que eu acho interessante e vamos ver se a gente vai poder ajudar. Acho que conseguimos. Tenho sofrido muito, estou tardiamente tratando com musculação, dieta e terapias. Porém, gostaria de saber se existe alguma iniciativa para mulheres de baixa renda, como elas teriam acesso a cuidados e planejamento para reduzir os sintomas. Eu vou dar um pequeno ponto. Eu acho que eventos como esse gratuitos para trazer informação com especialistas é uma forma, né? É claro que a Bediquero como empresa, a gente tem eventos que são pagos, tem essa a nossa vertente, né? Mas a gente sempre tenta trazer eventos também gratuitos para que mais pessoas tenham acesso. O que você acha, Helena? O que a gente pode. Eu Você acho também trabalha que no SUS, né? Você sim, trabalha no a gente privado e no vê essa SUS. diferença, né? Infelizmente, a gente, em termos de menopausa, a gente vê essa diferença entre os serviços privados e o SUS. Mas, cada vez mais, há um conhecimento, principalmente pelos médicos que estão na atenção primária. Então, os médicos de família, eles estão mais preparados para atender essa demanda e para orientar também, né? Claro que a gente ainda tem uma limitação em termos de tratamento, pensando em terapia de reposição hormonal, que ainda é muito escasso no SUS, mas a gente tem esse conhecimento e, inclusive, tem alguns grupos de mulheres na atenção primária no SUS. Então, isso é muito legal de conhecer, né? De saber que existe, porque às vezes essa informação não chega mesmo para quem precisa. Perfeito. Vamos para duas perguntinhas que eu vou juntar em uma. Desafio para a doutora Helena. Depois que se constata a osteoporose, o que pode ser feito como tratamento não medicamentoso? E outra, que dá para juntar um pouquinho, o uso do cálcio sem acompanhamento pode trazer um prejuízo para o nosso sistema cardiovascular, sistema circulatório? Vamos lá. A osteoporose em si, quando diagnosticada, ela precisa ser tratada, a gente fala aqui com 3 pilares. Uso de medicação para osteoporose, que são os antirreabsortivos, alendronato, ácido zoledrônico, enfim. Cálcio e vitamina D. E aqui a gente faz dosagem de exame de vitamina D para ver se essa mulher precisa repor, para ver se a alimentação ou tomar sol está suficiente. Muitas vezes, quem ingere alimento adequado, alimento rico em cálcio, nem sempre precisa dessa reposição de cálcio. Então, isso precisa ser avaliado caso a caso. E atividade física. A atividade física também faz parte do tratamento da osteoporose, porque
tem que ser exercício que estimula a formação óssea. Então, entendendo que esse osso está mais fraco, ele precisa ser estimulado e com exercício de impacto. Seja pilates com carga, seja corrida, seja dança, qualquer exercício que tenha impacto para formar osso. Então, são os três pilares que a gente avalia. E no cálcio e na vitamina D, a gente precisa entender o que essa mulher está ingerindo diariamente de alimentos ricos em cálcio, para poder ver se é necessário ou não essa suplementação de cálcio e qual o tempo disso. Perfeito. Acho que juntou até com uma outra pergunta da Belinha, por quanto tempo usar o cálcio. Então, vai ser monitorizado a necessidade dessa suplementação, por quanto tempo ela é necessária. Por exemplo, eu uso vitamina D e demora para subir mesmo. Então, eu estou há um longo período tomando. Então, às vezes... Só fica no consultório, né? Não toma um solzinho. Né? Exatamente. Tem algumas perguntas aqui também sobre a parte de saúde emocional, que eu vou deixar para a nossa querida psicóloga, a doutora Daniela Ribeiro, lá amanhã, né? Amanhã. Eu falo lá o dia que vem, nada a ver. Amanhã. Então, vamos guardar essa perguntinha aqui da Luciana. E eu vou só... Luciene, perdão. E eu vou responder aqui da Ângela, porque como oncologista, acho que eu posso te ajudar. Estou em tratamento de câncer de seio, porém, desde a primeira sessão de quimioterapia, minha menstruação zerou, acabou. E eu achava que era devido à quimioterapia. Porém, terminei a quimioterapia e a menstruação não voltou. E tenho todos os sintomas que vocês falaram. Não estou preparada para viver a menopausa. Então, depende também, Ângela, da sua idade, né? Se você já estava no momento de perimenopausa, que é essa faixa ali temporal antes de entrar de fato na menopausa, a quimioterapia de fato pode deixar seus ovários em stand-by, pausados mesmo. A quimioterapia ela tem essa ação de pausar os ovários, que são ali onde vai ser a produção do estrógeno. Então, se você tiver uma idade não tão próxima do climatério, da perimenopausa, às vezes demora um ano para a menstruação voltar, mas ela pode voltar sim. Se você estiver perto da idade ali da perimenopausa, às vezes a gente antecipa essa menopausa com a quimioterapia. Mas a gente espera um ano se passar para poder dizer isso. A gente dosa hormônios para entender como que está essa produção. Então, não é tão simples assim, tá? Mas pode demorar um tempo. Mas você já pode fazer tudo que a doutora Helena falou. Olhar para a sua alimentação, para o exercício físico que você está fazendo, para a sua saúde mental. Então, tem vários pontos. Outro ponto legal que pode ajudar também, fogachos e irritabilidade, é aquelas técnicas de mindfulness, yoga e até acupuntura eu uso para algumas pacientes também. Então, um profissional capacitado, que faça acupuntura certinho e que tenha as técnicas exatas para você fazer com segurança, né? Isso é primordial, mas também pode ajudar a minimizar alguns sintomas. E ter alguém para te acompanhar nesse caminho, né? Acho que ninguém é obrigado a estar preparado para essa fase. Mas ter alguém que te ajude, né? Que vamos junto, uma pega na mão da outra, né? Acho que isso é extremamente importante também. Perfeito! Doutora Helena, quero te agradecer demais. Muito obrigada por contribuir com essas informações. Acho que todas nós aqui aprendemos muito e saímos assim, com a cabeça fervilhando para querer aplicar já, porque isso aqui hoje, gente, é para levar para amanhã, começar no D1, que é amanhã, hein? É isso aí. Eu que agradeço o convite e vamos continuar juntas por aí, que tem muita coisa boa ainda. Tem muita coisa boa. Gente, então, com a doutora Helena, vocês perceberam que cuidar do nosso corpo físico não é só sobre vaidade, não é mimimi, é você viver para colher independência, colher autonomia e colher saúde no futuro muito próximo, né? Então, a Bem Te Quero também fortalece isso. Se preparar, se planejar e colocar em ações práticas no seu dia a dia. Doutora Helena, muito obrigada. E agora, um beijo. Se você quiser continuar aqui com a gente, está super convidada, tá? Estarei por aqui.
Então tá bom. Agora eu quero chamar, gente, uma mulher incrível, que foi, acho que, uma das nossas primeiras parceiras na Bem Te Quero Mais, que é a doutora Daniela Leiros, maravilhosa, que eu vou deixar também ela se apresentar, mas a gente vai falar com ela sobre a saúde da mulher, a sexualidade, libido. Aí aquele casal lá vai poder tirar as dúvidas também com você. Dani, bem-vinda. Deixa eu tirar o mute de você. Acho que você pode. Isso, bem-vinda, Dani. Ah, obrigada. É um prazer estar aqui falando de mulheres, um assunto que eu tanto gosto, tanto estudo e tanto amo, né? Não é só gostar, é amar e mergulhar de cabeça mesmo. E vamos lá, vamos falar, vamos desmistificar tudo isso. Vamos, Dani, conto com você. A sua live, quando a gente fez lá no perfil do Instagram da Gente Quero, bombou! Muita gente querendo tirar informações, experiências, porque eu acho que a sexualidade já gera ali um tabu, né, falar sobre isso. A gente não consegue falar abertamente sobre isso, é algo humano, mas a gente tem tanta dificuldade de falar, e eu acho que isso só cria mais minhocas na nossa cabeça e mais entraves. Então, o que você me diz? Muitas mulheres têm vergonha de falar que a libido caiu. Isso é comum, é reversível ou parou por aí mesmo, agora é só aceitar? O que você me diz sobre essa queda de libido? É engraçado porque a gente mistura muito o que é comum do que é normal, né? Não é normal, mas é comum, muito comum, por sinal, né? A queda de libido, ela pode acontecer, ela não tem que acontecer. E ela pode acontecer principalmente por fatores hormonais, por fatores emocionais e até físicos, né? Os emocionais influenciam nos físicos e os hormonais influenciam nos físicos e os físicos influenciam nos outros dois. A dor, a insegurança no corpo, até o próprio corpo, como ele não fazer atividade física. Mas o mais importante disso tudo é que é reversível. A gente pode reverter o emocional, a gente pode reverter o hormonal e a gente pode reverter o físico. A sexualidade não é algo que a gente perde. A sexualidade é algo que a gente pode resgatar com informação, com tratamento adequado e com esse olhar integral que a doutora Helena estava falando. Então, quando a gente fala sobre isso sem tabu, sem medo, sem vergonha, né? Sem aquele, nossa, e agora? Eu estou falando de uma coisa que é proibida. A gente abre espaço para buscar ajuda, para viver tudo isso com prazer, com a intimidade que a gente merece, que a gente pode. Principalmente lá na clínica, a gente tem esse olhar global, porque o corpo, a mente, a intimidade, a gente pode caminhar, a gente deve caminhar junto, para que a mulher volte a sentir esse prazer do corpo, esse prazer de vida, um desejo de viver com mais confiança em si mesmo. Tá mudo, Ju. Eu falei, perfeito. Você falou, Dani, dessa bola de neve, mas na verdade é que o nosso corpo está completamente integrado. Então, o social mexendo com o físico, que mexe. Então, tá tudo interligado. E a sexualidade, a gente sabe que ela são várias fatias que fazem um ser sexual, né? Na sua experiência, nessa transformação da menopausa, o que mais influencia ali nas mulheres nessa queda da libido? O que você vê mais comum, assim, na sua prática? O que mais influencia é a própria queda hormonal, que aí vira uma cascata de coisas. O próprio ressecamento, que aí vai gerando dor,
que vai gerando medo, gerando ansiedade. E quando a gente não olha para o todo, esse todo influencia no corpo. E aí o corpo vai gerando medo, gerando tensão, gerando dor, e aí isso tudo vira a bola de neve. Isso é interessante que você falou. Algumas mulheres, eu ouço no consultório, não querem, não desejam mais ter uma relação, porque também tem uma ideia até mais machista de que uma relação sexual se baseia única e exclusivamente em penetração, né? E aí, com o ressecamento vaginal, com algumas alterações que podem acontecer na menopausa, isso de cara pode não se tornar prazeroso. Como que você orienta sobre isso? Conta aqui pra gente, como que a gente pode explorar mais esse mundo da sexualidade? Para as mulheres também, eu não sei aqui, né, a vivência de cada uma, mas eu acho que é algo que eu ouço muito no consultório, que eu sempre converso sobre isso. Isso começa dos adolescentes, né? Quando a gente vai falar de sexualidade com adolescente, os pais já fazem assim, não quero falar de sexualidade. Calma. O que é sexualidade? Não, porque eu sou virgem. O que é virgindade para você? A pergunta começa aí, o que é virgindade? É só penetração? Porque virgindade não é penetração, né? A pessoa pode não ter penetração e não ser virgem. Né? Pode ter feito tudo e não ter penetrado. Isso significa que a pessoa é virgem, não é virgem? Né? O que é? Vai liberar a ocitocina para desencadear um parto. Mas eu não quero ter relação. O que é ter relação? Às vezes, um beijo no pescoço, tá juntinho, dormir de conchinha, você já liberou tanta ocitocina ali, já gerou tanto prazer, que o parto desencadeia por causa disso. E não precisou ter sêmen, não precisou ter penetração, não precisou ter nada, e o prazer aconteceu. Então, ato sexual, relação, prazer, gozar a vida, não é ter penetração. Então, a gente tem isso, um preconceito do separar, pré-conceito muito enraizado na vida. Então, dissociar tudo isso. Sexualidade é diferente de ato sexual. Prazer, gozo, é diferente de sêmen, de sexo em si. Então, é muito relativo. A gente precisa aprender a aproveitar. 50 tons de cinza, tem várias tonalidades aí. Várias tonalidades. E um arco-íris, né? Inteiro. Um arco-íris inteiro, que pode ser explorada. E às vezes eu acho que isso também pode entrar nessa conversa, né? Você, como fisioterapeuta, especialista na saúde da mulher, da fisioterapia pélvica, né? Explica um pouquinho pra gente essa pelve, que é isso? Não sei se as mulheres aqui estão familiarizadas, e como isso pode influenciar na sexualidade, na saúde sexual delas. Como que isso, a fisioterapeuta pélvica pode ajudar uma mulher que está enfrentando algum desafio nessa parte, né? Nessa fatia que é a sexualidade. A sexualidade, ela começa na hora que a gente conhece o nosso corpo, né? Na hora que a gente conhece os nossos pontos de prazer, que eles não são somente a nossa região da vulva, da vagina. Às vezes, o cantinho lá de trás da orelha dá um prazer que arrepia e que faz a nossa região vaginal ficar umedecida e que faz a borboleta no estômago subir até o céu da boca. E isso é ponto de prazer. E, às vezes, o cantinho do seio, lá embaixo, também arrepia. Isso é ponto de prazer. E não necessariamente a nossa região genital.
é conhecer, é se descobrir, e não é o outro que vai descobrir, é a gente que vai descobrir. Quando a gente vai falar de sexualidade, eu coloco muito o mapa corporal e dou pontos para a pessoa e colocar qual é o ponto de prazer. Primeiro que surge é a região genital. Eu faço, não é só aí. Aí vai surgir ponta do dedo, testa, nuca, e aí as pessoas vão começando a pensar. Mas quando a gente pode se descobrir, é a gente se tocar, é a gente passar hidratante no corpo e se sentir. Fecha o olho, sente como passa esse hidratante, sente como esse toque na gente mesmo vem, porque aí é que a gente vai perceber como essa sexualidade, como esse prazer chega no nosso corpo. E aí sim, como a gente vai ficar lubrificado, como esse prazer chega no nosso corpo para ficar gostoso. Porque a mulher, ela é um fogão a lenha, ela precisa de um tempinho, ela precisa de um aquecimento, de um toque mais demorado para poder ficar lubrificada. E principalmente quando esses hormônios, eles estão diminuindo. Aí sim é que esse ressecamento ele acontece. Aí sim é que a gente precisa de mais estímulo para poder ter uma penetração ou não, mas ter um prazer mais satisfatório, porque a gente precisa de mais tempo, de mais estímulo, para que isso seja gostoso. Mas a gente precisa se conhecer. Às vezes, não é só região genital, às vezes também é, mas a gente precisa saber aonde é gostoso para a gente. E tem gente que não gosta de região genital, e tá tudo bem, não tem que ser igual para todo mundo. Perfeito, perfeito. E você, como fisioterapeuta pélvica, o que você pode, o que a fisioterapia pélvica pode ajudar aí? Tem alguma ação específica de cuidado e tratamento? Não A gente pro começa libido em si. a gente começa com esse autoconhecimento, Ju. Perfeito. Do toque, do movimento, da autopercepção, que não é só na região pélvica. O nome pélvica é um nome popular. Ele não existe dentro da Ajuda a gente a fisioterapia. entender aqui. Ele não existe dentro da fisioterapia. Ele é o que a população deu para se entender melhor. A gente fala de saúde feminina, de saúde masculina. Então, é saúde da mulher e saúde do homem. Mas o pélvica, ele, na verdade, não existe. Porque não é só pélvica que a gente trata. A gente trata do corpo como um todo. Às vezes, a gente vai cuidar da cabeça para poder cuidar do tronco. Cuidar da respiração para poder cuidar do tronco, cuidar da pelve. A pelve é o centro do corpo, mas a gente não vai olhar a pelve em si. A pelve é porque o assoalho pélvico está ali, mas ela não existe. O nome pélvica não existe, fisioterapia pélvica não existe. Mas ela é o centro do corpo, por isso que ela está mais ali, a população chama mais pélvica por causa disso. Mas a gente vai cuidar desse autoconhecimento, dessa autopercepção, dessa autonomia que a pessoa vai ter, da respiração em si, porque ela vai dar essa autopercepção para a pessoa, desse controle, dessa sustentação. É isso que a gente vai trabalhar mesmo, da postura, do conhecimento que ela vai ter do próprio corpo. E, a partir daí, ela vai ter o poder de de querer ou não querer determinada ação no próprio corpo. Entendi. É isso que a gente trabalha. Mas, a partir daí, a partir de movimentos, de paradas, de exercícios, é dela com ela mesma, da pessoa com ela mesma. Certo, então, estamos entrando aqui para a fase das perguntinhas. A Flávia agora colocou aqui uma pergunta. Estava todo mundo quietinho.
esse tema pode intimidar, né? Mas vamos lá. Comecei a reposição hormonal há pouco mais de um mês e já sinto o desejo sexual voltando. Agora vamos à fisioterapia para acelerar o processo. O libido está renascendo. Que interessante, que legal. É isso mesmo, porque a fisioterapia trabalha, a fisioterapia pélvica, né? Trabalha a relação que a gente tem com o nosso corpo. Então, é isso que a gente vai trabalhar, essa autonomia, essa consciência de relação que o ser tem com o próprio corpo. Então, é isso que a gente vai devolver, a autonomia de relação com o corpo da pessoa, do ser com o seu corpo, de confiança, de intimidade, de autoconhecimento. Joia. Aqui outra pergunta sobre a atrofia da vulva e da vagina. Existe reversão? Super interessante essa pergunta. Essa reversão é muito legal, porque na hora que a gente começa a trabalhar a musculatura, a gente vai trabalhar a autolubrificação. Então, nem sempre a gente precisa usar lubrificantes ou hidratantes vaginais, mas a lubrificação própria corporal, a gente vai estimular essa lubrificação só com manipulação mesmo, às vezes não precisa nem ser intracavitária, a lubrificação externa, a gente consegue com manipulação externa, a lubrificação acontece. É muito interessante, porque eu recebo, né, a gente faz na gente mesma lá na clínica, de tempos em tempos, e é automático. A gente faz manipulação por cima do abdômen mesmo, acontece, automaticamente você percebe a lubrificação acontecendo. É muito legal e isso é batata. Mexeu, manipulou, fáscia, musculatura, a lubrificação acontece. Então, você consegue auxiliar a sua paciente a poder resgatar a musculatura a funcionar, a lubrificação a funcionar, a face a voltar a deslizar sobre musculatura, sobre pele. Então, a atrofia muscular de fáscia, de pele, volta só com manipulação. Trabalho do fisioterapeuta, o segredo do fisioterapeuta está aqui, ó, na mão. Olha, que incrível, porque eu acho que isso é pouco conhecido. Então, eu acho muito interessante falar sobre isso. Temos uma outra perguntinha que tem a ver também, a flacidez vaginal. Pode ser melhorada? Que você está falando aí também. Doug, você falou assim, manipulação intracavitária. Acho que pode ficar confuso para algumas pessoas aqui. Que externa e intracavitária. Vamos falar no intracavitária é a gente colocar o dedo, a mão dentro do canal vaginal ou dentro do ânus para poder manipular. Então, a gente nem sempre precisa colocar dentro do canal vaginal, nem sempre precisa colocar dentro do ânus. Às vezes, a gente só por fora já consegue resultado. Entendi. E vocês também têm existe algum aparelho, alguma é indicado ou não, tem suas indicações? Para atrofia e ressecamento, na medicina a gente tem alguns tipos de laser que algumas pessoas, alguns ginecologistas fazem. Não é todo mundo que vê um benefício, mas algumas mulheres veem, então pode ser um auxílio. Mas a fisioterapia também tem, além das mãos, alguma outra... existe alguma? Ou eu estou querendo fugir assim, o que é fake news, o que é informação de verdade para ajudar as mulheres aqui? Padrão ouro para atrofia muscular é atividade física. A doutora Helena já falou. Então, não tem como fugir da atividade física. Você não foge. Exercício físico é para o resto da vida, inclusive para assoalho pélvico. Começou, tem que passar o resto da vida fazendo exercício físico. Laser ajuda? Ajuda. A gente quer a pílula mágica, alguém vai lá, faz por a gente não precisa fazer. Também queria deitar, sentar numa cadeira e alguém fazer o exercício para mim. Adoraria não ter que fazer exercício. Mas não tem como eu colocar um aparelhinho e o aparelho fazer para mim. Eu vou ter que fazer exercício. O laser vai ajudar? Vai. Mas eu vou ter que fazer 1 milhão de lasers
o que eu faria algumas sessões de exercício. Não preciso ficar indo na fisioterapia fazer exercício. Eu vou na fisioterapia, aprendo a fazer o exercício e faço em casa, gente. Eu Olha não só. preciso ficar refém da fisioterapia e fazer uma coisa que eu sei fazer em casa. Não preciso pagar a fisioterapeuta para fazer uma coisa que eu consigo fazer em casa. Não é para isso que fisioterapia serve. Eu vou, aprendo a fazer e faço em casa. Agora, eu sou preguiçosa, quero pagar o personal fisioterapeuta para fazer junto comigo, porque eu não dou conta de fazer sozinha, é outra coisa. Mas eu consigo fazer sozinha. Ou eu quero a pílula mágica que faça por mim, aí eu fico pagando o laser, que é caro, pago não sei quantos e faço. Luciene, meu amor, Aí. Pilates não é fisioterapia íntima. Você precisa passar por uma avaliação, que o Pilates não faz essa avaliação a gente precisa colocar o dedinho lá dentro. Ai, Verônica, peraí. Calma, gente. Muitos mitos. Ai, ensina a gente, Dani. A gente precisa colocar o dedinho lá dentro para saber se você consegue acoplar esse dedo e sugar esse dedo. Às vezes, esse movimento que você faz um movimento externo. Então, a gente precisa saber se você suga o dedo e se você consegue pegar esse dedo como um todo. Então, a gente só consegue saber fazendo uma avaliação mesmo intracavitária, uma avaliação com o dedo lá dentro. Parte do seu exame físico, né? A partir do exame físico, na consulta da fisioterapia pélvica. Perfeito. O LPF, ele tem um movimento contrário. Quando você contrai o abdômen, você faz uma pressão intraabdominal, aumenta a pressão intraabdominal, a pia, você força o assoalho pélvico para baixo. Então, o LPF já foi comprovado com estudos científicos que ele é prejudicial ao assoalho pélvico. Então, você tem que saber ativar muito, você tem que ter uma pressão, uma função muito boa de assoalho pélvico para o LPF ser bom para o assoalho pélvico. Então, a maioria, mais de 80% das pessoas não tem ativação de assoalho pélvico quando aumenta a pressão do abdômen. Então, o assoalho pélvico não é ativado corretamente quando a gente faz LPF. Então, o LPF não é legal para o assoalho pélvico, tá? Então, eu, como fisioterapeuta que trabalha com assoalho pélvico, eu não gosto muito de LPF, porque ele prejudica um pouco o assoalho pélvico. Caiu muito. Tá? Muito bom, gente, olha isso. Acho isso ótimo. Chocada, A Verônica tá chocada. Dani, e para fechar, mas que bom, Verônica, que você pôde aqui ter a explicação do porquê, né? Não adianta a gente ter uma informação jogada, então tem um racional fisiológico, acho que isso é muito legal. Para fechar, Dani, tem aquela pergunta do casal, que eu não vou deixar você escapar dela. Então, a mulher está na menopausa, pelo que eu entendi, mas ao contrário do que a gente vê em grande parte, a libido dela subiu. Só que o marido não, o esposo, o marido, o namorado, né, o parceiro, não está correspondendo à expectativa dela e talvez ela não a dele também. Então, como lidar aí nesse... Claro, aqui não é terapia de casal, não é isso, mas a gente está falando de, às vezes, um descompasso que pode causar, assim, alguma mudança de fase de vida, pode acontecer um descompasso entre o casal. O que você poderia, assim, não é, opinião, uma sugestão, acho que todas nós aqui já passamos por descompassos, né, na vida com as parcerias. Como que a gente pode resgatar e realinhar ali os chakras do casal? A melhor forma de realinhar tudo isso é na conversa.
Se a gente não conversar sobre a expectativa de um e a expectativa do outro, a gente não alinha tudo isso. Se eu for de um jeito e o outro de outro jeito, não funciona. Então, se eu quiser muito e o outro não quiser, eu preciso conversar, eu preciso dizer o que eu gosto, o que o outro não gosta, o que está bom, o que não está bom. Então, isso precisa ser conversado. Como eu quero, o que está bom, o que não está bom, porque pode ser só uma fase de descompasso, ou pode ser que tenha vindo para ficar. E isso precisa ser ajustado, porque senão não vai durar. Então, conversem, ajustem, porque aí vocês vão conseguir caminhar, vocês vão conseguir se alinhar. E é assim, a vida é assim, altos e baixos, organização e desorganização. Se fosse para ser tudo igualzinho, a gente não estava vivendo. Fechou com chave de ouro, Dani. Maravilhosa. Diálogo sempre é uma boa estratégia, uma boa solução. Obrigada demais, Dani, pela sua participação aqui com a gente. Foi brilhante. Acho que trouxe muitos insights aqui, muitas informações para as nossas queridas que estão aqui hoje, essa noite com a gente. Obrigada, viu? Cheia de elogios aqui. Dá uma olhadinha no chat. E corações, gente. Vocês estão mandando corações. Ah, tô adorando. Que bom. Dani, muito obrigada. Gente, então, como vocês viram, ter uma atenção para a nossa sexualidade, como a Dani falou, não significa relação sexual. Sua sexualidade é muito maior que isso. E isso é cuidar da sua própria saúde, cuidar da sua própria vida. Aqui na Bendcare é o que a gente faz também com as pessoas. A gente não deixa as nossas assinantes, as nossas bem-queridas, que tem o nosso plano de acompanhamento sem respostas e com fake news. E a Dani mostrou isso como uma especialista indicada da Bendcare Mais de uma forma brilhante. Aqui não tem fake news, aqui é ciência e muito diálogo. Bom, estão preparadas agora, meninas? Porque agora vem ela para um assunto que... Espera aí que a gente está com um eco aqui. É de quem? Ah, é da nossa próxima convidada. Calma que ela vai, já vou chamar ela aqui. A gente vai falar agora, gente, de algo muito poderoso, que pode ser remédio e também pode ser veneno. Depende do que você for usar aí para compor a sua vida. A Aline Polacchini, nutricionista, especialista, indicada pela Bendcare Mais, vai contar para a gente o impacto da alimentação, como ela pode ajudar as mulheres a passarem por essa fase e viverem com muita saúde. Aline, bem-vinda! Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Prazer estar aqui com vocês. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma das coisas que mais acontecem, né? Não sei se vocês querem relatar algum sintoma, mas o que mais vem aqui no consultório é falar sobre o ganho de peso e a gordura na região abdominal, né? Esse é um ponto que é muito frequente. E isso, como que a gente tem que interpretar isso? O que está acontecendo com o nosso corpo que a gente mantém a mesma alimentação, faz atividade física e o corpo só vai ganhando essa gordurinha localizada, esse aumento de peso, essa gordura persistente. Por que está acontecendo isso? Pela queda do hormônio do estrogênio e da progesterona. E o que acontece com essa queda estrogênica? Uma alteração na insulina. Então, hoje eu quero deixar dicas preciosas para que a gente já atue amanhã na vida da gente para reduzir essa dificuldade da insulina agir no nosso corpo, né? E metabolizar direito a essa glicose, que quando não bem metabolizada, ela pode gerar acúmulo de gordura. E não só
né, na questão estética, isso pode afetar questões cardiovasculares, problemas renais, né, neuropatias aí. Então, tem muitas coisas, problemas cognitivos, neurológicos. Então, vamos aprender de uma maneira bem simples, bem didática, como que a gente pode atuar nessa questão da glicemia, da liberação de insulina, que eu falo assim, se eu tiver que prestar atenção em um ponto só, eu tenho que lembrar de atuar na glicose e na insulina, que é o alicerce de tudo, né? A gente tem alguns pilares muito importantes, né? Que é o trabalho de uma alimentação anti-inflamatória e de baixa carga glicêmica. Aline, o que é baixa carga glicêmica? O que é uma dieta anti-inflamatória? Que é isso que a gente vai aprender agora. Uma dieta anti-inflamatória... Oi? Conta pra gente, que a gente quer saber. Isso. O que é uma dieta anti-inflamatória? É uma dieta onde a gente vai minimizar o consumo dos ultraprocessados, dos farináceos, do acréscimo, né, o uso do açúcar com muita frequência, das gorduras hidrogenadas, do excesso de sal. Então, quando a gente quer trabalhar uma dieta anti-inflamatória, a gente reduz esses alimentos e aumenta o que vem direto da terra. Então, frutas, verduras, legumes. A gente falou aí de osteoporose, né? Onde que está o nosso cálcio? Nas folhas verdes escuras. Então, olha só, a gente vai falar da alimentação anti-inflamatória, mas a gente vai atuar em todos os sistemas do nosso organismo. A gente falou de massa muscular, a gente falou de fogachos. Então, tudo que eu vou falar agora vai ajudá-las a controlar desde a base do processo, tá bom? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que pensar é, Aline, você falou que a dieta anti-inflamatória é reduzir esses alimentos. Em relação à carga glicêmica, o que é isso? Eu vou ensinar de uma maneira bem prática. Imagina que nós estamos comendo uma fonte de carboidrato, que são as batatas, o arroz, o macarrão, as frutas. Então, esse alimento, ele tem um carboidrato que quando a gente come de forma isolada, de estômago vazio, ele entra muito rápido na corrente sanguínea e ativa a liberação da nossa insulina. Então, como que a gente faria para tornar esse alimento mais lenta a entrada na corrente sanguínea e não ativar a insulina? A gente faz combinações. Por exemplo, a gente usa fontes de proteínas, de fibras e de gorduras boas. Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente pode fazer isso, por exemplo, no café da manhã, que é a nossa principal refeição para equilibrar todo o índice glicêmico, a sua carga glicêmica e sua insulina durante o dia, para não ficar aquela gangorra, né? Aquele sobe e desce de glicose ao longo do dia, que nos dá muita fraqueza, desânimo, sonolência, falta de memória. Então, vamos lá. Como que a gente faria um excelente café da manhã? E priorizando o quê? Proteínas, fontes de gorduras boas e, por último, o carboidrato. Vamos fazer um exemplo? Por exemplo, no café da manhã, a gente colocaria quais tipos de proteína? Ovos, frango, gorduras boas como azeite, abacate, sementes, as sementes que modulam nossos hormônios, semente de girassol, semente de chia, linhaça, gergelim. E, por último, a gente colocaria a fonte de carboidrato. Entendeu que é como se a gente interditasse o trânsito? A gente colocasse primeiro o que lentifica e depois o que tem uma ação mais rápida? Aline, então... Oi?
Por exemplo, então, se a pessoa começa o café da manhã com mamão, ela já está dando toda aquela carga de glicose para ser rapidamente absorvida. Exato. E ela vai ter um pico de açúcar no sangue, que é a glicemia, e um estímulo de insulina, que vai fazer mais depósitos aí de gorduras no nosso corpo. Então, se você colocar o ovo antes do mamão, é uma estratégia melhor para a sua saúde. Exatamente. Legal. E sempre proteínas e gorduras e depois o carboidrato. Então, vamos comer a nossa fruta depois de você colocar na frente. É como se a gente estivesse interditando, lentificando o trânsito para a entrada do carboidrato. Esse é um ponto muito importante, tá? Depois, a gente tem que pensar muito na questão desses... Por exemplo, vamos dar um exemplo do almoço. Como que a gente faria isso? A gente começaria com um prato generoso de vegetais folhosos, todos os tipos de legumes, azeite, sementes. Depois, o segundo prato, a proteína. E, por último, a gente pega um pouco da proteína com arroz com feijão. Vocês vão falar assim, é loucura. Não é. O resultado é fantástico. E ainda a gente pode colocar algum segredinho que ninguém, às vezes, tem conhecimento ou sabe que nós temos uma raiz chamada batata iacon. A batata iacon, ela tem um gostinho de pera. E ela ajuda a evitar o diabetes ou controlar a glicemia. Então, esses truquezinhos de você colocar essa batata iacon, ela é crua, usada sem a casca, picadinha na sua salada. O que ela faz? Ela modula a velocidade de entrada do carboidrato na corrente sanguínea. Esse é um ponto muito importante no controle glicêmico. Então, lembrando, primeiro, fibras, gorduras e proteínas, e por último, carboidrato. Isso vai ser fantástico nessa modulação e para tirar o desejo de doce após a refeição, a ansiedade, o beliscar à tarde, né? Que a gente tem muito essa necessidade do belisco, né? Outro ponto muito importante é a gente nunca esquecer de ter proteínas em todas as refeições do dia. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, que a gente esquece, que a gente fica só no bolinho, na bolachinha, e no jantar também. Então, na janta, a gente não pode ficar só num leitinho com pão, não pode, tem que fazer uma refeição completa. E isso tudo vai modular e vai evitar a gente de ter o que é mais, assim, comum de acontecer, que é a sarcopenia, que é a perda da massa muscular. Então, quando a gente distribui essas proteínas ao longo do dia e faz a atividade física, como já foi falado, né, pelas duas profissionais, isso daí vai ajudar muito a bloquear todo esse processo da perda de massa muscular, tá? E massa óssea, tá bom? Vamos pensar no exemplo da questão do lanche da tarde, né? Então, a gente vai usar proteínas. Por exemplo, você pode repetir o ovo ou o frango, mas você também pode usar proteínas em pó. Nós temos a proteína do colágeno, os peptídeos de colágeno, a gente tem o whey protein, e a gente tem uma coisa que a gente sempre ouviu, que é o caldo de osso, que há muito tempo ficou esquecido, e que hoje está voltando com tudo, e a gente consegue fazer isso em casa. E isso, ele evita... Isso é uma fonte de colágeno, e isso melhora a pele, cabelo, unha, e também melhora a saúde intestinal. Então, olha, coisas que estavam muito esquecidas, né, que é o caldo de osso, que eu lembro da minha avó fazendo, hoje a gente está retomando tudo isso. Então, lembrando, a alimentação, ela tem
esse resgate do que vem direto da terra. Outro ponto importante que sempre me pedem é, Aline, como que eu vou trabalhar essa questão dos fogachos, né? Essa questão do calorão, como que eu posso otimizar tudo isso? Nós temos alguns chás, que é o chá de amora negra e o chá de sálvia. Então, a gente pode usar esses chás ou no meio da tarde, ou à noite. Então, a gente pode associar esse chá, que é o de amora negra ou de sálvia, com alguns chás que acalmem e que melhorem o sono, que é outro ponto muito de distúrbio que a gente tem na menopausa, na perimenopausa, que é o sono. E aí a gente pode combiná-los com camomila, melissa, lavanda, né, para a gente induzir um sono melhor. Então, essas dicasinhas são importantes para a gente ir adequando e introduzindo. Outra coisa importante para os fogachos, para o libido, para a vasodilatação, são frutas, por exemplo, como as frutas vermelhas, a beterraba, que é fonte de óxido nítrico e que faz vasodilatação, e a melancia, principalmente a parte branca da melancia. A gente pode fazer sucos, né? A gente pode usar a beterraba crua na salada. Ai, Aline, mas por que a beterraba crua? Porque a beterraba crua, ela tem um pouco mais de fibra, né? Porque quando é cozida, você perde um pouquinho dessa fibra, e aí você acaba melhorando até o índice glicêmico e a carga glicêmica no uso da beterraba. Né? Então, a beterraba, as frutas vermelhas, a melancia, elas são fontes, né, de substâncias que vão fazer a vasodilatação, aumento de libido, né, que a gente acabou de falar aqui também, e a gente falou dos fogachos, né, que para trabalhar muito essa questão do chá de amora, sálvia, e toda a questão da distribuição da alimentação ao longo do dia, e não ficar concentrando somente em um momento do dia ou do outro, né? Assim, se come tudo de manhã e não come à noite, ou não come durante o dia e come muito à noite, né? Então, o importante é a gente fazer essa estratégia de distribuir ao longo do seu dia em 4 refeições para que seu corpo tenha uma melhor absorção, né? E não tenha uma sobrecarga. Perfeito, Aline. E me conta uma coisa, tem algum, assim, pela sua bagagem como nutricionista, tem algum horário, até algum horário que seria melhor priorizar o jantar? Essa história de jantar muito tarde, eu queria saber mais essas questões dos horários, o que pode facilitar o sono para quem está tendo durante a menopausa ou perimenopausa esses despertares de madrugada, se essa refeição mais tardia pode influenciar ou não tem nada a ver mesmo. E minha segunda pergunta seria em relação ao café da manhã, porque eu já vi que eu estou fazendo coisas erradas por aí. Porque eu começo com um belo e potente café, então não estou começando pelo ovinho, não. E muitas situações, acho que hoje a mulher que está em várias áreas, trabalhando, cuidando da casa e dando conta de 1000 coisas, às vezes o café da manhã vai ser uma fruta mais prática, por exemplo, a banana, que eu sei que tem um alto índice glicêmico. O que a gente pode fazer para colocar uma proteína nessa banana? Como fazer isso para tentar não fazer esse pico de açúcar que você comentou? Então, são 2 perguntinhas que eu queria te fazer. Então, vamos falar sobre essa da banana, que eu acho que é o que é mais comum acontecer. Vocês podem usar, junto com a banana, o psyllium, que reduz o índice glicêmico, é uma fonte de fibra. Lembra que eu falei que é fibra, gordura ou proteína? Junto com a fonte de carboidrato? Então, a gente pode usar o psyllium, a gente pode usar o farelo de aveia junto com a canela é um hipoglicemiante, a gente pode usar o leite de coco em pó, a gente pode usar a semente de chia, linhaça, girassol. Então, nós temos como usar as fibras outra coisa que a gente pode colocar são as castanhas
e também se tiver uma pasta de castanhas que não tem adição de açúcar. Também é uma possibilidade. E até um pré-treino bem interessante. Tá? Legal, muito bom. E a da noite, o que você me diz? A gente tem que acompanhar o ritmo circadiano hormonal. Então, vamos lá. Nós temos o nosso ritmo hormonal, onde o que é falado que já é do nosso organismo? Que nós teríamos melhor enzimas digestivas até, em média, umas 8 horas da noite. Então, às 8 horas da noite, você tem um pico de grelina, que é o hormônio da fome, e automaticamente a liberação das enzimas digestivas. Então, se eu comer muito tardiamente, eu vou ter o quê? Uma baixa liberação enzimática e uma baixa eficácia glicêmica. Então, nós teríamos que jantar por volta de, no máximo, 8 horas da noite, tá? Porque nós temos picos. Então, nós temos o primeiro pico de grelina e enzimas digestivas por volta das 8 horas da manhã. Depois, nós temos por volta do meio-dia. E depois, nós temos o outro pico por volta das 8 horas. Então, se a gente conseguir seguir o que o próprio corpo nos oferece, nós temos uma melhor digestibilidade, melhor qualidade de sono e uma eficácia da liberação dos hormônios noturnos, né? Que seria a melatonina, o GH e a testosterona. Então, quando a gente quer ter pele bonita, cabelo bonito, a gente ter ganho de massa muscular, a gente tem que jantar mais cedo para ter uma boa digestão, metabolização e uma boa detox, porque a detox ocorre na madrugada, onde a gente vai limpar aquele corpo que recebeu o alimento, digeriu, e vai depois metabolizar, detoxificar para a gente evacuar de manhã, né? No outro dia de manhã. Então, você vai ter esse tempo de metabolização. Perfeito. Vamos para as nossas perguntas aqui do chat, que também estão muito interessantes, Aline. Então, vou usar duas aqui. A Marta e a Luciene falaram quais alimentos que possuem gorduras boas? Abacate, azeite, castanhas, o que mais que a gente pode usar como fonte de boas gorduras? Sim, então a gente tem o ômega 3, né, que nós temos tudo isso na questão dos peixes, as algas, a chia, a linhaça, o leite de coco, o coco fresco, que mais que a gente pode ter? Castanha, semente de abóbora, girassol, abóbora, semente de abóbora é riquíssima em vitamina E, ajuda muito na questão de nódulos mamários, né? Ela ajuda muito a evitar ou a reduzir, então a semente de abóbora é fantástica. Temos a semente de girassol, temos o azeite de abacate, além do abacate fruta. Então, essas gorduras são as melhores gorduras para a gente usar na nossa rotina para melhorar o trânsito intestinal, a pele, a captação de vitaminas lipossolúveis, a vitamina A, D, E e K. Então, isso você pode ir distribuindo ao longo do seu dia o uso dessas castanhas, sementes e óleos, né? Café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Excelente. E aqui a Verônica compartilhou com a gente, que eu já vou emendar na pergunta da Mônica. Eu faço jejum de 12 horas quase todo dia. Minha última refeição é entre as 19h20 e meu café da manhã é às 7h08. Se eu comer tarde, tenho insônia, que é o que você estava comentando. E a Mônica pergunta, o jejum intermitente é um risco? E eu te pergunto, é benéfico? É um risco? Como que a gente usa? E falta uma última pergunta da Luciene também.
Vamos falar do jejum intermitente. Nós Vamos temos lá. o jejum intermitente, o fisiológico, que são de 12 horas. É um jejum que você pode fazer naturalmente todos os dias. Então, por exemplo, eu jantei às 7 horas da manhã, jantei às 7 horas da noite e tomei meu café da manhã às 7 horas da manhã. Perfeito, fisiológico, estou dando um descanso para o meu organismo, estou reduzindo liberação de insulina, estou deixando o meu GH, que é o hormônio do crescimento, utilizar o meu depósito de gordura como fonte energética para reestruturar o meu corpo, que o GH, o hormônio do crescimento, para a criança criança cresce, para a gente faz a reciclagem, faz a reestruturação. Então, para a gente, ele é importantíssimo para a renovação celular, para tudo isso, né? Agora, um jejum interessante é um jejum de 14 horas também, tá? Mas o detalhe é nunca pular o café da manhã. Você pode fazer o café da manhã um pouquinho mais tardio, mas não pular o café da manhã. A mulher na perimenopausa e menopausa, a gente já tem estudos mostrando uma perda muito intensa de massa muscular ao fazer o jejum no período matutino. Mas isso são pesquisas modernas, recentes, dizendo isso na mulher da perimenopausa e menopausa. Então, olha só que interessante. Se a gente pegar o ritmo circadiano, ali, você tem uma janela das 8 até as 9 horas para executar um café da manhã. Então, se você comeu lá pelas 7, certo? Da noite, até a esse horário de manhã, daria as 14 horas. E qual é a estratégia? 2 vezes na semana, o de 14 horas. Para ser uma estratégia para metabolização de gordura. Ó, que interessante. Não obrigatoriamente sendo uma frequência diária. A diária é interessante para essa purificação, detoxificação, né? Redução da insulina. O que acontece quando a gente mantém uma insulina muito e uma glicose, uma glicação muito alta no sangue? A gente pode levar a problemas neurológicos, cognitivos, demenciais. Então, a gente tem que controlar muito essa parte de manter uma glicose muito alta no sangue. Então, o jejum intermitente bem feito, ele é uma estratégia de melhorias cognitivas, de melhorias de doenças cardiovasculares, de melhoria energética, mas a gente não pode ficar um jejum muito grande pelo risco da perda da massa muscular. E falando nela, a última pergunta, qual seria a porcentagem de proteína na alimentação nessa fase para evitar a sarcopenia? Será que a gente consegue atingir essa tão famosa meta proteica? E ela é individual, ela é genérica? Conta pra gente. Ela é assim, ela é por quilo de peso corporal. Então, o quilo, você tem que se pesar e você tem que saber o nível de atividade física que você tem também. Isso gira em torno de 1,6 até 2,0 gramas de proteína por quilograma de peso. Agora, pessoas muito sedentárias deveriam usar um pouquinho a menos, tipo 1,2, 1,4 gramas de proteína por quilograma de peso. Isso tem que ser feito um cálculo. Não daria assim para... Não é genérico assim para a gente falar. Por exemplo, mas você dá uma tem que pegar o estimativa. seu peso e multiplicar por esse fator, de 1,6 a 2,0. Ô, Aline, você consegue estimar assim, só para a gente ter medidas na nossa mente? Um ovo, se eu vou fazer um ovo mexido, um ovinho só. É muito quanto eu tô? Proteína. Quanto? 6. 6. É muito, por isso que eu acho não. Por isso que vieram aí os pós, né? Para ajudar a gente a atingir Por exemplo, 100 a 120 gramas de frango, você vai ter 30 gramas de proteína. Então, pega o seu peso, multiplica por 1,5, vai, 1,6, e vê quanto de gramas de proteína. Aí você vê na alimentação, né?
Então, por exemplo, se for um tofu, que ajuda muito nessa parte do estrogênio, você vai ter que comer, tipo, quase 150 gramas de tofu. Ó, vamos por uma pessoa de 70 quilos. Vezes 1 ponto. Vamos colocar Eu tô 1,6. fazendo aqui, ó, 1,6. Vai dar 112 gramas. 112 gramas de proteína por dia. Proteína pura, não é peso de comida. É da proteína que existe dentro do ovo, por exemplo. E ovo um ovinho tem 6. Né? Muita Por isso proteína. a gente usa, às vezes, algumas proteínas em pó e até mesmo o próprio caldo de osso, que é uma coisa natural, porque às vezes a pessoa não tem condições de adquirir, vamos supor, um whey protein ou uma proteína do colágeno. Então, a gente pode usar o caldo de osso, todos os tipos de carne, os grãos, né? Feijões, lentilhas, grão de bico, que também quinoa, que são fontes de proteínas vegetais. Ai, que maravilha! Nossa, eu achei que foi muito enriquecedor, assim, e com vários exemplos que a gente pode aplicar amanhã, né? Se todo mundo já jantou, se não, já aplica agora e a gente está um pouquinho atrasada na janta, no jantar, né? Aline, foi excelente, muito obrigada. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos. Muito feliz de estar com vocês, né? Pelo estender do horário aí, né? Coraçõezinhos para Aline. Obrigada. Explosões agora de coração, adorei. Obrigada, Aline. E Obrigada, meninas, antes da gente encerrar, nós aqui da Bem Te Quero, o que é o nosso maior objetivo? Que a gente consiga fazer com que as pessoas comecem a se cuidar mais e melhor, começando por qualquer idade, para que possa atingir os seus 60, 70, 80, 90, 100 anos com saúde, com vitalidade, com energia, porque envelhecer é novas oportunidades e não o fim de nada. Então, nós da Bem Te Quero, nós queríamos muito presentear as mulheres que estão aqui na live. Vocês viram como é complexo cuidar de nós mesmos, do ser humano, né? Primeiro, fugir de fake news. Segundo, ter acesso a informações de qualidade. Terceiro, ter especialistas em áreas diferentes que podem coordenar essas engrenagens, se nosso corpo é inteiro conectado. Isso não é simples. A maioria das consultas que a gente vê aí de generalistas, a gente fez um post hoje na Bem Te Quero, um estudo que trouxe que as consultas em média no mundo são 5 minutos e no Brasil 7 minutos. Gente, isso não é... Olha o bate-papo que a gente trouxe aqui, eu queria falar muito mais com cada uma delas, a gente teve 20 minutos, mais os 5, 10 minutos de dúvidas. Então, é muito complexo o nosso cuidado e o cuidado para essa longevidade. Então, nós, na Bem Te Quero Mais, a gente tem planos de acompanhamento. E um plano que a gente tem, que é o mais completo, ele tem o seu valor de R$ 79,90 por mês, mas para as mulheres que estão aqui inscritas no nosso evento, a gente vai dar um desconto de 20% para quem quiser ter esse plano, para um acompanhamento anual para a sua saúde. Então, a gente tem nosso gift card, a gente vai colocar um link aqui também e lá no grupo. Hoje e amanhã, as mulheres que adquirirem terão esses 20% de desconto. E o que tem esse plano de acompanhamento anual? Você vai ter o seu mapa da longevidade, que é o nosso produto, é onde a gente encontrou uma forma de colocar graficamente como você está nos principais pilares da vida, que é saúde e bem-estar, cultura e lazer, socialização, as nossas relações sociais e segurança, incluindo a segurança e proteção física e a segurança financeira. Então, com o mapa da longevidade, você consegue ter uma avaliação gráfica. Bom, eu estou aqui, preciso dar atenção para isso, aqui eu estou muito bem, coisas que a gente não consegue ter de forma palpável no nosso dia a dia. Então, o mapa traz isso e você pode repetir quantas vezes você quiser. Você vai ter um acompanhamento mensal com o nosso time de especialistas gerontólogas, que são os gestores do envelhecimento, para conduzir você por metas realistas. Olha, esse mês vamos focar aqui
como estratégia, vamos seguir por esse caminho, mas também te ouvindo e sabendo o que você está precisando. Dúvidas sanadas, informações de qualidade e decidir agora aqui, que eu falei com as meninas antes da gente entrar, as mulheres que fecharem o plano de acompanhamento também vão ter cortesia nos nossos próximos 2 eventos pagos, que a gente fez um evento em maio que foi sensacional, veio Miriam Gondenberg, veio Cláudia Ruga, veio Nath Dornelas, além dos especialistas da Mente Quero Mais, ter acesso, poder trocar informações e receber informações. Ouvir e ser ouvida, é isso que a gente quer. Então, meninas, fica aqui esse meu presente, um presente da Mente Quero Mais para vocês. O link para acesso, para conhecer, e também no nosso WhatsApp, para também vocês tirarem dúvidas, tentar entender melhor o que é seu plano. Falei muito rápido aqui, mas eu quero presentear vocês porque eu acredito realmente que para viver mais melhor a gente precisa de uma aldeia ao nosso redor. Para cuidar de uma criança, a gente não precisa de uma aldeia? Para cuidar da nossa saúde também. Que os melhores estejam ao nosso lado e que sejam capacitados para cuidar da gente e nos ouvir também. E aqui eu quero deixar para vocês aqui. Então, oi? A gente vai disponibilizar, então, o link, tá? No grupo e aqui também. E eu quero deixar meu muito obrigada para vocês que estiveram aqui nessa noite com a gente. Amanhã tem mais. O que vem amanhã? Amanhã vem doutora Carolina Silva, cardiologista, focada na saúde da mulher e medicina do estilo de vida, porque a menopausa tem muita relação com o nosso sistema cardiovascular. Então, vamos falar sobre tudo isso. Nós vamos também conversar com a querida e maravilhosa Daniela Ribeiro, psicóloga, para falar. Aqui teve algumas perguntas de saúde mental que a gente vai guardar para amanhã, porque é um mergulho profundo no nosso íntimo e como a gente reage ao meio que nos cerca. Então, a irritabilidade, a mudança de humor, até o sono, vão mergulhar nisso, né, Dani? Então, hoje a Dani está aqui assistindo o tempo todo com a gente, e amanhã ela que vai entrar em ação. E também aí a doutora Viviane Schiavon, que é médica ginecologista e mastologista, e ali a gente vai pôr uma pimenta nesse assunto da menopausa, que é terapia de reposição hormonal. Para quem? Para quando? Como? Onde? É ruim? É bom? Vamos personalizar, vamos tirar nossas dúvidas. Então, amanhã, nesse mesmo local, aqui online, estaremos juntas às 20. E é isso, pessoal. Falo demais, então eu tenho que me cortar. Quero agradecer às nossas queridas especialistas da Mente Quero Mais por nos brindarem com tanta informação e tanta quebra de algumas fake news que tem por aí. E vocês, mulheres maravilhosas, que se priorizaram nessa noite, que escolheram estar aqui com a gente para ouvir, se conhecer mais e tirar suas dúvidas. Meu muito, muito obrigada. Foi incrível, viu? Vamos abrir as câmeras para a gente tirar uma foto de vocês? Ai, Betânia, meio coraçãozinho aqui, ó. Luciene, Mônica, todas vocês que eu estou vendo aqui agora, vão tirar uma foto. Eu quero lembrar vocês também. Sigam a gente, porque lá no Instagram também te quero. Tem sempre informação gratuita para vocês, embasada cientificamente. Sigam as nossas especialistas que vão estar aqui. Todas elas têm seu acesso às redes sociais, compartilham informação de qualidade. Estejam nos nossos eventos, para a gente enriquece muito ter a participação de vocês. Aí arruma o cabelo, posiciona aí que a gente vai tirar uma foto. A Bi tá abrindo as câmeras aí para tirar uma foto nossa e a gente vai publicar vocês. E aí, abram aí, queremos ver os rostinhos. Preparadas? Aí. A Valéria, querida, abriu. Ai, que lindeza, gente. Que especial que foi. Valéria. Ai, que linda. Oiê. Tô adorando. E depois eu vou abrir uma votação lá no nosso grupo. Se vocês toparem um dia a gente fazer presencial, um eventão bonitão, robusto, mas aí eu quero a adesão de vocês, né? Não adianta eu estar lá, chamar essas maravilhosas dessas especialistas e ninguém tá lá com a gente. Então, depois a gente abre essa enquete também, tá?
porque aqui também a gente constrói a Mente Quero junto com vocês, ouvindo os feedbacks. Tá bom, meninas? Um beijão. Boa noite. Vamos alinhar nosso ciclo circadiano aqui, né, Aline? Para a gente acordar amanhã e comer um ovinho. Muito obrigada, gente. Um beijo. Luciene, Valéria, beijo, meninas. Obrigada. Boa noite. Fecha, Jô.